Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação de Dispositivos Móveis com Flutter. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações sobre novos vídeos. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. Coloque seus comentários e vamos em frente. O curso Laboratório de Dispositivos Móveis não é um curso onde você aprende a programar com seu professor. Há alguns períodos, os professores que ministram essa disciplina vêm conduzindo esse curso com sucesso na forma de um projeto orientado. O trabalho é feito obrigatoriamente em grupo de 3 a 5 pessoas, 4 é o ideal, na forma de avaliação continuada, onde o grupo pesquisa na internet tudo o que precisar sobre a tecnologia necessária para construir seu próprio app, que será apresentado para todos na forma de vídeos gravados no YouTube. Os vídeos não precisam ser públicos se preferirem. Esse app deve ser escrito em Flutter para Android, ser multiusuário, um jogo ou aplicação, e fazer uso do Firebase. Com 2 horas por semana, durante 4 meses aproximadamente o semestre, nem seria possível tempo hábil para aulas convencionais para ensinar a linguagem Dart, o framework Flutter e, além disso, acompanhar a criação de um projeto funcional. Nós, professores, contamos sim com a força de trabalho de um grupo que se ajuda e se cobra. Todos trabalham e têm um interesse em aprender uma tecnologia valiosa e de elevada empregabilidade. Sugere-se que o aluno não comece do zero. É pouco tempo para isso. É interessante que o grupo faça uso de um projeto aberto na internet ou disponibilizado na forma de curso. O grupo deve entender o funcionamento desse projeto e acrescentar um mínimo de novas funcionalidades. Fazendo assim, é possível aprender o máximo nesse desafio proposto. Nessa aula, apenas como um exemplo, irei mostrar em linhas gerais como funciona uma aplicação de chat, disponibilizada em um dos muitos bons cursos que adquiri na plataforma Udemy. A referência desse curso específico está na descrição do vídeo. O objetivo não é fazer propaganda, mas nessa plataforma há cursos fantásticos com dezenas de horas de vídeo e código também, a um custo inferior ao de um livro barato, e que podem representar, juntamente com o projeto que vocês irão desenvolver, o passaporte para um universo bem remunerado como programador de apps ou mesmo como empreendedor. Naturalmente, a internet é rica em opções gratuitas também. Cabe ao seu grupo procurar um projeto bem documentado e seguir em frente. Então vamos lá. Uma sugestão que eu dou para todos é procurar nos mecanismos de busca as diferenças entre a linguagem de programação Dart, que é usada no Flutter, e o Java. Pode ser as diferenças, pode ser algo como Dart para programadores Java, e você procurar, você vai encontrar algumas referências que eu encontrei aqui. Não é exaustivo, né? Vocês podem procurar vários e ver qual está melhor. Então, por exemplo, uma função, né? um método dessa forma, ele pode ter essa versão curta, né, que é com essa fat arrow, ou seja, essa seta gorda aqui, que equivale a você substituir essa linha. Então, isso é muito comum aparecer. Outra coisa também, esse exemplo aqui mostra diferenças, né, do uso entre overload, que existe no Java, e parâmetros opcionais, né, quer dizer, que a gente tem esse uso de parâmetros opcionais, e isso vai ser muito marcante no Dart, né? Você usar o nome do parâmetro, 2 pontos, e aí o seu parâmetro. Então aqui, por exemplo, origem, largura e altura. Tá? Então isso é muito importante você se acostumar com isso para ver pequenas diferenças que vocês, ao olhar um código Flutter, né, um código usando Dart, vocês vão estranhar em relação ao Java. Então procurem por essas palavras-chave, né? Ou expressões-chave, ou então ou Dart para programadores Java, ou então diferenças entre Dart e Java. Ok, então vamos rememorar essa aplicação de chat para entender o objetivo do que está sendo mostrado aqui. Ou seja, essa aplicação é uma aplicação que vem de um curso que eu estou colocando nas referências, é um curso muito bom, então tem uma aplicação exemplo, assim como vocês poderiam conseguir uma aplicação na internet. E essa aplicação eu estou fazendo uma modificação, estou fazendo um projeto de uma prova virtual, utilizando a mecânica do que já está disponível nesse chat, fazendo uma alteração desse código original. Então eu estou aqui, já mudei aqui
o logo e vou mostrar o funcionamento. Então, basicamente, como é que eu entro, né? Quer dizer, eu forneço o e-mail, forneço a senha. Então, eu entrei aqui, tem esse usuário leque. Então, aqui nesse momento, eu tenho 2 usuários, né? Eu já cadastrei para facilitar aqui a explicação. Então, o que eu tenho nesse momento? Eu tenho aqui um usuário, que tem esse código, que é esse usuário LAK, e um outro usuário, muito semelhante, que é LAK2. Se eu olhar na autenticação, que é um outro item do Firebase, eu vou ter esse LAK e LAK2, tá? Que são justamente esses códigos que estão aqui, que estão sendo replicados aqui no Real-Time Database, ou melhor, desculpe, no Cloud Firestore. Então eu tenho aqui esses 2 usuários. Essas 2 outras coleções aqui são coleções que eu já fiz na modificação, mas não vem ao caso. Vou explicar apenas a parte do chat e essa aplicação que eu estou fazendo como base, eu estou alterando o código, né? Então, essa que é a ideia para o aluno, ou seja, você pega um código já pronto, funcionando, que você entenda, e você vai fazer alguma coisa a mais em cima desse código. Um código que você escolher, desde que esse código use Firebase e esse código tenha mais do que um usuário. Um que conversa com o outro, um usuário que compra, um usuário que vende, 2 jogadores jogando e assim por diante. Tá? Então vamos continuar aqui a execução. Então imagina que eu me loguei aqui, aí eu tenho aqui no campo contatos, eu vejo o outro usuário. Esse outro usuário aqui, eu vou escrever, por exemplo, boa noite. Então a mensagem que parte desse usuário 2 para o usuário 1. Então enviei. Tá? E isso aqui já vai se refletir no Firestore. Se eu fizer aqui um refresh da tela, eu já vou ver essas diferenças. Então aqui ele já vai me mostrar a última conversa, tanto para um usuário quanto para outro, que corresponde a esse boa noite foi escrito, e outras informações, né? Quem que enviou, quem que recebeu e assim por diante, o nome do usuário, e o tipo de mensagem, se é texto, se é imagem, e assim por diante. Tá? Então isso aqui está sendo colocado, a última conversa, tanto para quem mandou quanto para quem recebeu. As mensagens propriamente ditas, aqui vai estar uma coleção de mensagens, tá? Não apenas as últimas. Né? Então esse banco de dados é não SQL, ele não é normalizado. Num banco de dados SQL, ninguém faria isso de você fazer uma coleção com a última conversa e uma coleção com todas as conversas, todas as mensagens. Né? Mas aqui facilita você fazer dessa forma. Né? Então aqui está lá a mensagem boa noite enviada e também a mensagem que corresponde à boa noite recebida. Observa que esses documentos aqui, eles têm o ID correspondente ao usuário. Então, se eu tivesse 3 usuários, eu teria 3 IDs aqui, que são as mensagens correspondentes aos 3 usuários. Se tivesse 10, seriam 10 e assim por diante. Então, está aqui os usuários correspondentes. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui à aplicação. Então, o que mais que eu tenho aqui que eu posso fazer? Tá? Se eu olhar aqui em conversas, aparece a última conversa. Se eu clicar aqui, eu vou listar todas as conversas aqui desse usuário 2. Eu posso me deslogar e logar com outro usuário. Então está aqui, ó, já é uma outra tela, uma outra fotografia, está lá a mensagem boa noite. Eu posso clicar aqui e colocar. Tudo bem? Quem é você? Vou trocar aqui de inglês para português. Vamos colocar tudo bem com você. Então eu respondo aqui. Então observa que o que você responde está aqui do lado direito, o que o outro usuário fez fica do lado esquerdo. Isso vai aparecer no alinhamento também.
Tá? Na hora que eu fizer essa tela vai ter uma coleção que foi recuperada no banco de dados. Essa coleção vai mostrar as mensagens em ordem, tá? A ordem da primeira para a última, mostrando tal qual o WhatsApp, mensagens à direita e à esquerda para indicar que é do remetente ou então do destinatário. Tá? E agora o contato que eu tenho é esse leque, ou seja, na hora que eu listo os contatos, eu vou pegar todos os contatos possíveis que estão no banco. Nesse momento eu tenho só 2, e eu não vou considerar eu mesmo como contato, não vou querer mandar uma mensagem para mim mesmo. Tá? Então, quer dizer, essa que é a ideia da aplicação. Então, aqui, se eu olhar aqui nas conversas, a última conversa já não vai ser mais o boa noite, a última conversa, ele vai listar aquele tudo bem com você, tanto para um usuário quanto para o outro. Agora, já nas mensagens, eu já vou ter uma coleção de mensagens tanto para um quanto para o outro, que é uma falando boa noite e a outra tudo bem com você. Para o outro usuário, mesma coisa, tá? Eu vou ter, absolutamente não está normalizado, né? Mas é fácil trabalhar com isso e ele tem performance. Então, tudo bem com você, e a outra mensagem seria o boa noite. Tá? Tem um timestamp, que isso é importante para pôr em ordem, né? Essa modificação aqui no código original eu fiz, que havia um erro no código original do curso, que o professor desse curso acabou corrigindo também. Tá? Mas eu fiz essa correção porque estava vindo tudo fora de ordem. Tá? Então o timestamp, na hora de fazer a busca, eu preciso de uma referência de tempo para percorrer em ordem crescente, né? Quer dizer, do mais antigo para o mais novo, para poder estar na ordem do chat. Então, outro item que aparece também vai ser esse aqui, ó. Eu tenho configurações, onde eu posso trocar a imagem, tá? Posso pegar aqui da câmera ou da galeria e trocar também o nome do usuário, tá? Então isso aqui e salvar essa informação, tá? Então isso é possível aqui. E finalmente eu posso deslogar e voltar para aquela tela de login. Então agora fica mais fácil a gente entender como funciona. Uma coisa importante também que eu não coloquei é que, além da autenticação, que tem essa validação inicial para você permitir o usuário entrar ou não, tem o Cloud Firestore, que é onde vai residir todos os dados do banco de dados, e tem o Storage, porque no Storage você consegue armazenar as imagens correspondentes aos usuários, ao que foi mandado, as mensagens com imagens e assim por diante. Tá? Então aqui eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas vou deixar aqui no Cloud Firestore. Então vamos agora para o código, vamos carregar a nossa aplicação. Bem, então aqui é a aplicação original do chat, né, o código-fonte dele. Eu tenho aqui na pasta lib, eu tenho uma série de classes, né, de arquivos Dart, e o ponto de entrada é nesse main.dart. Nesse main.dart eu tenho o run app, onde vai disparar a aplicação, e aí começa eu instanciando esse material app. Então observa aqui, ó, toda essa parte que está aqui é um construtor desse objeto que eu estou instanciando. Tá? Os parâmetros nomeados, né, opcionais, terá o home, vai ser a tela de login, essa tela inicial. Tá? O tema que eu vou utilizar, né, as cores que vão ser utilizadas, tem aqui uma pergunta para diferenciar se é Android ou iPhone. Se for iOS, vou usar o tema iOS, se não, vou usar o tema padrão. Onde é que está isso? Está definido aqui também. Tá? Isso é só para uma questão de padrão de identidade visual. Né? Tem esse onGenerateRoot, né? Que tem um root generator, né? Generate root. O que é isso? Isso aí é uma outra classe. Não vou entrar em muitos detalhes, né? Quer dizer, é uma classe para que você possa, quando vai navegar de uma tela para outra, você definir que classe, que widget, né? que desenho que você vai utilizar. Então, se for um barra ou simplesmente um barra login,
eu vou para a tela de login, para a classe login. Vou fazer essa tela que aqui aparece. Tá? Se você colocar /cadastro, você vai no Builder, vai colocar a tela de cadastro. Se for de Home, é a tela principal da aplicação. Se for a tela de configuração, de configurações, aí tem a tela de mensagens, né? E esse aqui já é coisa nova que eu estou fazendo na aplicação, né? Quer dizer, eu estou fazendo um parse de um arquivo JSON, enfim, coisas aqui, assim, esse processo que eu espero do aluno, é você entender o código, pelo menos e na maior parte daquilo que você está fazendo, tá? E você fazer uma extensão, você fazer alguma coisa a mais, você dar uma nova funcionalidade no seu código. Tá? Então vamos guardar que esse root generator é o que vai redirecionar conforme um botão que você clique, por exemplo, um item de menu que você clique, para você, eu quero ir para as mensagens, quero ir para configurações, quero ir para a tela de home, para a tela de cadastro e assim por diante. Então voltando aqui no main, então nesse material app eu tenho essa classe que é bem básica, né, que dá normalmente a tela de entrada, né, que você vai... não é nem a tela de entrada, né, a tela de entrada vai ser o login, mas assim, é como se fosse o colchão em cima do qual vai deitar as outras telas. Tá? Por isso que eu cuido dessa questão de rotas, qual é a tela que vai ser colocada primeiro e assim por diante. Esse Material App, para você pegar mais informações sobre isso, você pode ir nesse API Flutter.dev, né, .dev, que está aqui, vou colocar na documentação também, e olhar, ou seja, tem toda a documentação sobre como é que funciona, a ideia, exemplos de uso e assim por diante. Tá? Então essa aqui é nesse endereço. O que mais que a gente pode ver aqui? Vou voltar lá. Então vamos para a tela de login para ver como é que funciona. Então o login é uma outra classe. Tá? Então nessa classe, vamos colocar aqui desde o início. A classe login é a filha desse stateful widget, ou seja, quase tudo são widgets no Dart. Tá? Eu tenho aqui os imports, estou importando coisas de Firebase e assim por diante. Tá? E basicamente eu vou criar um estado. Tudo que for stateful, ou seja, uma tela que tenha alteração, ou seja, a tela de login tem alteração porque você vai escrever coisas lá, vai alterar e assim por diante. Então, normalmente, não é stateless, é stateful. Então, a maioria das telas que você vai fazer vai ser stateful porque vai ter alguma alteração nesse visual. E o Dart, o Flutter faz essa diferença. Tá? Então, essa login state é uma classe filha de state do tipo login, né, que você está usando aqui. E aí eu vou colocar esse Text Editing Controller, tá, tanto para e-mail quanto para senha, com dois parâmetros default, não precisa disso aqui, tá? Uma para mensagem de erro. E o que é isso? Ora, se a tela de login eu tenho dois campos, eu vou ter que, na hora que eu apertar o botão entrar, ler esses campos, fazer o tratamento desses dados que foram entrados, que foram digitados. Tá? Aqui eu tenho esse validar campos, que eu pego o texto do controller do e-mail, jogo no e-mail, o texto do controller senha, jogo no senha, e faço os testes aqui, ou seja, eu tenho uma validação parcial. Né? Se o e-mail não for vazio, e se o e-mail tiver arroba, se a senha não for vazia, eu vou definir o estado sempre com esse método setState, tá? E aqui uma função anônima, né? Cujo corpo da função é mensagem de erro é nenhum. Ou seja, se o e-mail e a senha não foram validados ainda, mas se eles estiverem a princípio corretos, eu coloco mensagem de erro como vazia. Tá? Vou aqui instanciar um usuário, lembrando que no Dart, tanto faz você colocar dessa forma, né? A gente está sempre criando objetos, ou se você quiser colocar o new também, isso não é desnecessário, né? Nem se usa isso. Então aqui eu criei um objeto usuário e preenchi com e-mail e senha. Tá?
Observa também que é uma forma diferente de usar o getSet, então eu recomendo que vocês olhem como tratar isso. Tá? Enfim, aí aqui eu vou fazer essa operação de logar o usuário, e se eu tiver algum problema, né, aqui nesse caso passou, né, eu vou dizer preencha a senha, ou então preencha o e-mail, se tiver esquecido alguma coisa. O logar o usuário, o que é isso? Logar o usuário, eu vou no Firebase, eu instancio o Firebase, pego esse auth, né, e desse objeto auth eu vou fazer a operação de validação usando e-mail e password. Existe validação via Gmail, que vocês podem até fazer no projeto de vocês, como um algo a mais. Poderia ser validação via Facebook, que até estava com um bug, que eu estava fazendo isso, eu descobri um bug nessa validação via Facebook. Enfim, então eu faço essa autorização, e caso tenha essa cláusula then, ou seja, Firebase User, se for válido, o que vai acontecer? Ou seja, eu estou na tela de login, coloquei a construção, quer dizer, o e-mail tem arroba, a senha não é vazia, apertei o entrar, passou por aqui, vou lá no Firebase, vi que isso é válido. Se não for válido, eu vou colocar uma mensagem, erro ao autenticar o usuário, verifica o e-mail. Tá? Que isso aqui até a gente pode tentar ver isso aqui agora. Por exemplo, se eu coloco aqui um e-mail que não existe, por exemplo, lecgmail.com então, colocar entrar, o que vai acontecer? Aqui, ó, erro autenticar o usuário, verifique e-mail e assim por diante. Tá? Aqui tem um link também para cadastrar, caso você não tenha. Mas, se tiver tudo certo, né, e ao validar, ele já vai para a tela de login. Tá? E como que ele faz isso? Ele chama o navigator, push replacement named, aí eu já vou para aquele /home. Tá? Aí é que começa a entrar aquele gerador de rotas. Né? Então esse navigator aqui já vai estar preparado para, dado uma string, ele já vai para a tela correspondente. E quem que é o home? Aí você já vai para essa tela daqui, esse cadastro. Nessa tela home, vamos mostrar aqui desde o início. Nessa tela home, além dos importes de Firebase, das abas, o que são abas? Eu tenho aqui a aba conversas, que são as conversas do chat, os contatos para quem eu posso selecionar para mandar o chat, e esse aqui que eu estou fazendo, que é uma avaliação online, ou seja, eu estou aplicando uma prova de um usuário em relação a outro. Então isso aqui é uma modificação que eu estou fazendo no código original. Tá? Esse aqui eu não vou mostrar aqui para vocês ainda não. Tá? Então imagina aqui, ó, class home também é um estado dinâmico, né? Quer dizer, é um stateful. Então as conversas estão toda hora mudando, então não é estático isso. E na hora que você criar esse estado, eu vou usar a classe home state, que também é filha de state, no caso, usando a classe home. Tá? Então aqui eu tenho um controller de abas, que isso aqui é interessante, ou seja, para a gente poder trocar entre a aba usuários e a aba conversas. Tem uma lista de itens de menu. Que lista é essa de itens de menu? É essa aqui, ó. Eu tenho configurações e deslogar. Né? Tenho aqui o recuperar dados do usuário. Então o que eu faço com isso aqui? Ó? Basicamente, eu tenho o Firebase Auth, que eu pego uma instância do Firebase, e eu vou recuperar esse usuário corrente. Aí acontece algo que é muito poderoso no Dart, e não tem a correspondência disso no Java, seria você usar threads, seria um código bastante complicado, porque como isso aqui é assíncrono, isso demora algum tempo, mesmo que seja milissegundos ou microsegundos, não é imediato. Então isso tudo é sempre tratado via thread. E o que você faz são funções que vão retornar future, tá? Essas funções assíncronas. Você coloca esse modificador async, e aqui você tem o await, porque recuperar esse usuário é uma operação que ela é
via thread, ela não é uma operação imediata. Então, assim, no início você demora um pouquinho para se acostumar com isso, mas você percebe que certas operações, quer dizer, você vai na internet, você vai num banco de dados, você vai recuperar uma imagem, tudo isso é assíncrono, você tem que usar essa estrutura aqui. E uma vez recuperado, você vai ter que trocar o e-mail do usuário, né? Qual que é o e-mail que você está recuperando? É o usuário logado, ponto e-mail, né? Que é o campo e-mail desse objeto, desse Firebase User. Observa que você precisa usar esse método setState, que é para trocar o estado dessa sua classe, desse stateful. Tá? Então não bastaria você colocar e-mail do usuário. Por quê? Porque a tela ela não iria ser redesenhada. Então é necessário esse setState para você realmente efetivar essa modificação. Aqui eu tenho também verificar o usuário logado, que é uma outra função parecida com a outra. Eu vou pegar uma instância, pegar o usuário corrente, e se o usuário logado não for igual a nulo, ou seja, não tem o usuário logado num certo momento, então não deveria estar na tela home, ou seja, eu preciso redirecionar para a tela de login. Tá? Então aqui eu estou mostrando as funções de cima para baixo para facilitar o entendimento. Agora sim, vem lá, init state, ou seja, a primeira coisa que você vai fazer. Bom, isso aqui é um método padrão. Você primeiro verifica se o usuário está logado. Se não tiver, como a gente viu ali em cima, você joga ele de volta para o login. E aí, se estiver logado, você recupera os dados do usuário. No caso, o dado que foi recuperado foi apenas o e-mail, mas eventualmente você poderia ter outras coisas também. Tá? No nosso exemplo aqui é bastante simples, né? O e-mail e senha e assim por diante. O Tab Controller, no meu caso, eu coloquei length 3 porque eu tenho essa modificação que eu estou fazendo no programa. Ou seja, eu tenho aqui conversas, contatos e avaliação. Vocês poderiam fazer uma modificação, que se vocês estivessem fazendo chat também, poderia ter conversa, contatos, e aqui georreferência, geolocalização, ou seja, um mapa para mostrar onde os seus usuários estão. Então poderia ser uma outra aba. Tá? Essa escolha do menu item. Conforme o menu escolhido, que menu é esse? Esse menu aqui de cima. Tá? Essa função vai ser chamada no momento que você clicar nesse menu. É o configurações e o deslogar. Então, se você entrar em configurações, você redireciona para essa tela de configurações. Se você deslogar, você chama a função deslogar o usuário, ele invalida o usuário e você volta para a tela de login. Né? O deslogar o usuário está aqui. Eu faço um sign out, também uma função await. Tudo que você faz no banco de dados, async await, tá? E você vai redirecionar para a tela de login, para você voltar para o login. E aqui vem a parte principal, que é a parte do desenho. Essa parte do desenho, você vai usar um scaffold. E aí, o que é esse scaffold? É um outro widget que também é bastante utilizado. Então, vamos ver esse widget aqui. Ó. Se você colocar lá na biblioteca de classes, nesse aqui, ó, além do Material App, o Scaffold Class. Esse scaffold, você tem a parte principal, que é o corpo desse widget. Você pode ter um app bar, ou seja, uma barra superior. Você pode ter um botão. Você pode ter elementos de design, elementos de interface que você já tem pré-definido nessas classes. E aí você usa isso simplesmente. Tá? Então aqui no app bar, aqui eu vou colocar esse aprovado. Por que eu estou colocando esse aqui? Porque eu vou colocar nele, eu vou colocar também esse menu aqui, esse menu do lado, né, no lado direito. No body, eu vou ter um outro widget, que é o Tab Bar View, tá? Que corresponde a essas tabs que estão aqui, no meu caso já 3, né? E o controller, o Tab Controller Abas, para poder clicar entre um e outro. E os filhos desse Tab Bar View são a aba Conversas. Essa aba Conversas, se você procurar, você vai encontrar aqui em Telas
eu tenho a aba Contatos, a aba Conversas e outras coisas que eu já estou fazendo aqui, né? Já estou avançando bastante nessa programação, tá? Então eu vou me limitar só à questão do chat. Então eu tenho aqui uma lista, olha, o abre e fecha colchetes, que são a lista de filhos, né? De children desse tab bear view. Então se tivesse 10, teria 10 itens aqui, tá? Então aqui termina o nosso scaffold. Tá? Scaffold é a mesma coisa que andaime, treliça, né? Uma estrutura bastante utilizada, bastante comum em apps, que você vai poder aproveitar essa classe que está pronta, né? Bom, vamos para o próximo item aqui. Se eu clicar em contatos, para a gente entender bem isso, para ver um pouquinho do banco de dados, eu teria que ver a aba Contatos, tá? Que é construída dessa forma, no tab bear view, ou seja, no body lá do meu scaffold, eu vou ter a aba Conversas e a aba Contatos. Se eu observar a aba Contatos, aí a gente vai entrar num código, numa classe um pouquinho mais sofisticada, ou seja, eu tenho aqui a parte também um stateful widget, né? Então eu crio esse estado novamente filho de state, e aí eu tenho recuperar contatos. O que eu vou fazer aqui? Sempre async, porque eu estou indo no banco de dados, filter retornando um list, que é uma lista de usuários, tá? Então aqui eu pego a instância do banco de dados e vou usar esse elemento aqui, que para quem só conhece SQL, ele é bem diferente. Quer dizer, eu tenho um snapshot, ou seja, uma fotografia, uma extração do banco de dados, que vai ser database, que é esse Firestore aqui, collection, usuários, tá? Get documents. Se eu olhar aqui no Firebase, estaria mais ou menos nisso aqui, ó. Usuários. Aí eu vou pegar aqui os usuários correspondentes, tá? E vou pegar todos os campos correspondentes a esses usuários. Get documents, tá? Eu vou pegar esses documentos referentes a esses usuários. E aí estou aqui criando a lista de usuários e vou fazer um for, ou seja, se eu tiver 100 usuários, vou ter um for do primeiro item até o último item, tá? Então que eu vou estar populando essa lista, tá? Se por acaso os dados de e-mail que eu estou recuperando nessa consulta ao banco de dados for igual a mim mesmo, seja o usuário logado, eu faço um continue. Por quê? Porque eu não vou colocar na minha lista de contatos, nessa lista que aparece aqui, que no momento tem só um, não vou colocar eu mesmo, tá? Então aqui eu estou colocando, ó, crio um objeto usuário, coloco todos esses campos aí de usuário, e-mail, nome, imagem correspondente. Aqui isso já é um campo meu que eu estou fazendo, que eu estou definindo que certos usuários são professores, outros usuários são alunos, e vou adicionar à lista de usuários esse objeto que eu instanciei e criei aqui, tá? Cadê esses campos aqui? É só você olhar no banco de dados, você vai ver aqui, ó. Eu tenho lá o e-mail, o nome, o professor, estou até colocando CPF aqui, estou adicionando isso, estou aumentando, sofisticando um pouco mais essa aplicação, tá? Mas por enquanto é que eu estou pegando só o e-mail, o nome, a imagem e os dados para saber se o usuário é professor ou não, tá? Mas para entendimento do chat, pode até ignorar essa linha aqui. Então eu estou retornando essa lista de usuários. É o que faz esse recuperar contatos. Então esse recuperar contatos, que vai gerar uma lista, é justamente essa lista que eu vou usar aqui, ó. Recuperei os dados do usuário e depois vou recuperar a lista de contatos. Bom, o que é o build dessa lista de contatos? Aí eu vou ter algo também sofisticado, que é esse Future Builder, né? Essa lista de usuários. Eu vou chamar o recuperar contatos, que é um Future, e ele vai montar isso, ou seja, dado o contexto. Quer dizer, cada widget que você usa, você tem um contexto, né? Isso aí é um pouco enrolado de explicar isso, mas a gente depois se acostuma com isso, tá? Então eu tenho esse snapshot, que é esse resultado do banco de dados, e aqui eu tenho uma possibilidade, porque como ele está recuperando isso, eu tenho
se eu não tenho nenhum estado de conexão, se eu estou esperando, se eu estiver esperando, aí eu vou colocar uma formatação, vou centralizar, colocar uma coluna, um texto, um ícone girando, dizendo que eu estou carregando os contatos. Se tiver ativo, ou se eu já tiver recuperado todo mundo, aí sim eu vou fazer um List View Builder, pegando o meu snapshot, a lista de usuários, tá? E montando essa lista aqui. Interessante o seguinte, esse list tile, quer dizer, esse ladrilhado de lista, vou ter um contato, outro contato, outro contato. Esse list tile, essa operação onTap, com essa função anônima aqui, ou seja, eu não vou me dar o trabalho de criar uma função para chamar, eu só preciso chamar aqui. Ou seja, se eu tiver vários usuários, naquele que eu clicar, o onTap, ou seja, cliquei, eu vou fazer uma navegação para onde? Para a mensagem. Então seria equivalente a eu clicar aqui, aí eu já vou lá para as mensagens do usuário. Eu já mudei aqui já coloquei uma outra widget como sendo o padrão, tá? Aqui é mais formatação, né? Esse círculo, avatar, é para justamente mostrar aqui, ó, na forma de círculo a fotografia do usuário, tamanho, o raio, se não tem o usuário eu coloco na cor cinza, se não tem a fotografia de usuário, a imagem de fundo, que eu pego lá o URL de imagem do usuário, aqui tem como pegar do banco de dados o endereço que está lá no Firebase na parte de storage, que é onde eu guardo as imagens. Prosseguindo aqui. O nome do usuário, quer dizer, se for nulo, eu vou colocar vazio, se não eu coloco o nome, que é esse nome que aparece aqui do lado dessa fotografia. E com isso, termina essa aba Contatos. Quer dizer, para quem nunca viu, é bem complicadinho, tá? Mas não é impossível, não é difícil demais de você entender, tá? Você procurar seguir isso, quer dizer, normalmente se você pega um código bem documentado, um código de curso, um código que tem uma documentação lá no GitHub, etc., ou então que tem um tutorial no YouTube explicando, assim como eu estou explicando, fica um pouquinho mais fácil você entender o que cada elemento faz. Da mesma forma, a aba Conversas, que eu não vou detalhar aqui, ela tem também esse tratamento, ou seja, eu posso clicar aqui e quando eu clicar, eu entro na conversa propriamente dita, né? Então nessas conversas, aí eu vou recuperar no banco de dados toda uma lista de conversas, tá? E essa recuperação da lista de conversas, pessoal, como o vídeo está muito grande, eu vou continuar isso no próximo, que aí eu retomo dessa parte de conversas e mensagens, para a gente poder fechar. Por enquanto é isso, ok?